mas o nosso objetivo aqui é compartilhar essa experiência de como começar uma célula do zero. E eu até brinquei com o Cícero em relação àquilo que a gente vai falar hoje, né? Como é que começa aí? Deu uma resposta que eu dei há umas lives atrás, que é começar começando. Tudo que a gente precisa de uma casa e de muito empenho e força de vontade aí para querer fazer algo. E diante desse cenário a gente entende isso, entende que é isso que a gente precisa de uma casa, precisa de uma pessoa que queira, né, realizar essa atividade, mas a gente também sabe que o início de uma célula aí, ela vem de uma multiplicação. Nós sabemos, sabe? Você tem a célula ela caminhou bem, ela respondeu bem durante um período de 7 meses, automaticamente você tem a multiplicação, é fato, mas pode-se também, como eu já comecei um dia, eu vou começar uma célula do zero e é possível realizar isso? É possível também, tá? E muitas vezes, né, algumas pessoas até procuram nós aqui, mas muitas vezes você não trabalha em célula, então não tem como multiplicar. Você está querendo começar agora o trabalho em célula, então é uma possibilidade de você começar essa célula do zero, tá certo? O intuito aqui é a gente trazer clareza em relação a um texto compartilhado até mesmo nas escrituras, né? Tá lá em Mateus 20, 25, eu quero ler para ti, que fala assim: então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus está ensinando um grande princípio de liderança, porque para se começar uma célula do zero se faz necessário ser líder, e ser líder é servir. Jesus ensina isso em toda a Escritura, o maior líder que já existiu na face da terra e que tem muita clareza em relação e direcionamento de como direcionar, criar, liderar uma célula, tá? Eu costumo já reforçar isso já há algum tempo, que é necessário você estar atento com as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, assim como Jesus estava. Jesus curou quando alguém precisou, Jesus deu alimento quando o outro precisou, Jesus, ele manifestou a sua glória em misericórdia, né? Quando alguém precisou ali de uma pessoa mansa, ele foi manso. Então Jesus sempre supriu a necessidade. Todas as pessoas suprem a necessidade das outras? Não, nem todas têm essa sensibilidade, nem todas conseguem viver dessa forma e ser feliz, tá? Tem gente que quer viver dessa forma, quer ajudar os outros, quer servir, mas ela gosta de receber mesmo, e aí ela não consegue agir dessa forma. Pois bem, né? Em Romanos 5:20, hoje nós estamos com a Bíblia aberta aqui, irmão, e vai falar o seguinte: Romanos 5:20 fala que somos embaixadores de Cristo Jesus, né? Somos representantes deles aqui na terra. Quando você lê esse texto, você percebe quem nós somos em Cristo Jesus, e sendo embaixadores nós temos liberdade para declarar o reino de Deus, a glória do Senhor, e manifestar a vida de Deus nas casas, tá certo? E aí o entendimento que nós temos, ainda falando um pouquinho de líder, é assim: por que você respeita os seus pais? Você respeita os seus pais não é porque ele diz para ele te respeitar, apesar que muitos pais fazem isso, né? Eles fazem ali, eles exercem uma autoridade, né? Um negócio meio estranho, que fala: me respeita que eu sou seu pai, me respeita que eu sou sua mãe. Mas na verdade não precisa se dizer isso para um filho, visto que o principal princípio, né, de família, de respeito aos pais, está no sentido da pessoa se sentir servida, né? Quando uma pessoa se sente servida pelo seu pai, ela tem um respeito pelo seu pai, pela sua mãe, e é basicamente isso que gira em torno das pessoas, de como as pessoas lidam nos seus dia a dias, tá? Então assim, o que é importante para se liderar uma célula, né? É importante que você busque aí entender as necessidades na vida das pessoas, né? Como alimentação, vestimenta, às vezes é uma necessidade financeira, às vezes é um remédio, tá? Esse é um comportamento do líder em relação à célula que começa do zero, tá bom? Mas isso aí a gente está falando no sentido assim, porque para começar a célula do zero, primeiro, você precisa de muita ousadia e dizer: eu vou começar, eu e mais um anfitrião, e vai ser poderoso isso. 2, saber escolher um anfitrião no sentido que a pessoa vai abrir a casa, mas tem um direcionamento de Deus, que é uma pessoa que recebe
muita gente na sua casa, que tem muitos amigos, isso é bem benéfico. E depois que você abrir, né, você tem uma frequência naquilo que você faz, tem uma frequência nas datas, não cancele, né, mantenha um padrão de horário para que aquilo já fique mentalmente gravado pelas pessoas e ponto. E deixa fluir a presença de Deus, deixa fluir a glória de Deus. As pessoas que vão lá, elas vão receber cura, elas vão receber libertação, elas vão receber um direcionamento do Senhor. E para a pessoa que está liderando essa célula do zero, o que é importante a gente entender? Importante a gente entender a questão da necessidade de servir essas pessoas, que é os pontos anteriores que eu coloquei aqui, tá bom? Mas para que você faça um bom proveito de tudo isso que eu estou falando, como iniciar uma célula do zero? Primeiro, né? Tenha claro a visão celular de como funciona a estrutura em célula, de como acontece isso. Segundo, existem alguns requisitos para se começar essa célula. Então, primeiro é a casa, depois da casa você começa a levantar algumas pessoas que vão surgindo como anjo da guarda, como o próprio líder de treinamento, e você vai formando essa equipe, tá? E aí é importante entender o ciclo de vida da célula. Por quê? Porque eu falo que toda célula tem um ciclo de vida, e ela tem um ciclo de vida de 7 meses, 2 meses em comunhão, 2 meses em edificação, 2 meses em evangelismo e 1 mês só de vibração, de celebração em multiplicação. Então é importante seguir o ciclo de vida da célula, entender o momento que está e adequar tudo que acontece na célula, como louvor, quebra-gelo, oferta, palavra compartilhada, adequar tudo aquilo que o Senhor tem direcionado a respeito das 4 fases da célula, tá? A gente tem muito conteúdo a respeito desse assunto. Caso você tenha alguma dúvida, pede no inbox, apesar de que no grupo do WhatsApp vai ser compartilhado aí um conteúdo para agregar e fortalecer a vida dos irmãos, tá bom? Em relação à organização da célula, é dividir as tarefas. Quando a célula começar, os frequentadores começarem a aparecer, divida as responsabilidades, divida quem é responsável pelo quê, quem traz o lanche, quem traz a oferta, quem traz o louvor, quem traz o quebra-gelo, quem traz as responsabilidades da célula. Quando uma célula termina, já distribui as responsabilidades da próxima célula, organize os eventos pontos com qualidade, né? E por último, a estratégia aí para o início da célula. Então ore ao Senhor, peça um direcionamento, e a minha dica para você é o seguinte: pega um morador, uma pessoa que mora perto do prédio onde você frequenta as reuniões. Então pega uma casa perto do prédio e começa a formar, né, esse bando de Jesus Cristo aí, próximo a esse prédio, porque faz muito sentido. Um dos requisitos que nós vemos que as pessoas deixam de frequentar o prédio é por causa da distância, ou por causa que o irmão levava essa pessoa e deixou de levar ela, ela para de frequentar. Então toda essa estratégia de iniciar uma célula do zero, que essa estratégia seja feita próximo ao seu prédio local, tá bom? É isso tudo que eu queria compartilhar com você. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar nas nossas redes sociais, no Instagram do Goié, do Portal Goié, ou também no Facebook, ou, né, faça parte aí, peça o link do nosso WhatsApp para você fazer parte desse nosso grupo exclusivo, tá bom? Um forte abraço, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, beijo no coração.